Olá pessoal, sou o professor Claudinei Bonatti. Hoje vamos falar de um número muito importante para a matemática, que é o π. Eu tive um professor que falava assim, é o número mais importante da matemática. E realmente é, tem muitas aplicações sobre ele. Algumas pessoas me perguntam o que é o π no final das contas, para que serve? Então a gente tem muitas aplicações, saber aplicá-lo é muito interessante. Então vamos pegar um conceito inicial, depois nós vamos aplicá-los muitas vezes. Então vamos lá. Primeiramente, vamos entender o conceito. Um número muito importante da matemática é esse símbolo aqui, π, que é do alfabeto grego, π, que é essa letra aqui, é aproximadamente 3,14. Esse número pode ser estendido para um número decimal muito infinito, muito grande e infinito. Ele é um número irracional. Só para nós lembrarmos o conceito, o número irracional é um número que a gente não consegue escrever ele numa forma de fração. Ele é uma dízima não periódica. A gente vê isso a partir do nono ano, oitavo, nono ano, ensino médio, no curso técnico muito, e na universidade fundamental saber esses conceitos. Então ele é um número irracional. Dentro dos números reais, nós temos os números irracionais, aqui está incluso o π. O π é um número irracional, ele não dá certo os números decimais aqui dessa conta. E também dentro dos números reais nós temos números racionais, que pode ser escrita na forma de fração. Só para nós lembrarmos os conceitos. Maravilha! Esse número irracional, muito importante, chamado π. Da onde ele surge? Essa volta que nós temos nessa linha chama-se circunferência. Às vezes vou sair aqui da direção da câmera para destacar a lousa, o quadro branco aqui nosso. Muito bem. Essa linha se chama circunferência. Quando ela está toda cheia, chama-se círculo. No nosso caso, nós estamos querendo dar a volta na circunferência. Essa volta na circunferência, nós podemos chamar de comprimento da circunferência. Alguns professores, alguns livros podem chamar essa volta da circunferência de perímetro, que é mesmo semelhante. Então, quando a gente pega o comprimento da circunferência, ou seja, essa volta inteira, e divide pelo seu diâmetro, lembrando que diâmetro é que vai dessa extremidade, passa pelo centro, aqui nós temos um centro, passa pelo centro, e vai até o outro lado. Percebam a setinha aqui. Desse lado até esse lado é o diâmetro. Saindo do centro e indo para qualquer ponto aqui na extremidade, nós vamos ter o raio. Mas nosso interesse é o diâmetro. O comprimento da circunferência, dividindo pelo seu diâmetro, sempre vai dar o número π. 3,14, 15,9 e infinitamente vários números. Mas vamos ficar aqui com o nosso 3,14 para acostumarmos, sabendo que pode ir para o infinito diversos números ali, 3,14, 15,9. Então, se nós pegarmos, por exemplo, vamos melhorar esse exemplo com um fio. Pegando um fio qualquer, se nós pegássemos um fio padronizado, e nós pegássemos essa medida aqui do diâmetro, daqui, vamos guardar aqui, se nós pegarmos esse diâmetro daqui até aqui, essa medida são iguais, e colocasse aqui, eu dobrasse o fio em volta da circunferência, uma vez, duas vezes, três vezes, e sobra um pedacinho. Então, são 3 vezes que eu posso dobrar o diâmetro aqui na circunferência, e ainda sobra um pedacinho, que é esse ponto 14. Percebam aqui embaixo
com o fio. Se eu pegar o diâmetro aqui, imagina que eu estou com a circunferência aqui, fiz um corte, peguei um fio, abri esse fio. Como eu fiz aqui perfeitamente escala, então vai dar certinho. Façam esse teste em casa. Pega um fio, qualquer diâmetro. Eu peguei 40. Eu pego aqui uma vez, uma, duas, três, e sobra um pedacinho que é 0,14 vezes o diâmetro. 0,14 e um monte de número. Nós vamos pôr 0,14. Eu vou escrever aqui para complementar o que nós estamos fazendo. Me permita ser repetitivo para nós memorizarmos tudo isso. Percebam agora se eu usar uma régua. A régua, nós utilizamos uma régua grande padronizada. E eu coloquei 40 aqui, 40 centímetros. Então eu peguei 40 centímetros, coloquei 40, mais 40, mais 40. Então, 40 são os diâmetros. Eu abri essa circunferência, cortei e botei o fio esticado aqui. Então cabe dentro desse comprimento 3 diâmetros e mais um pedacinho do diâmetro. Ou seja, mais ou menos aqui uns 6 centímetros. Mas nós vamos calcular perfeitamente. Mais ou menos 5,6 centímetros perfeitamente aqui a uns 6 centímetros desse pedacinho. 40, 40, 40. Ou seja, se nós botarmos 40 centímetros, nós vamos ter 125,6 de comprimento. Nós vamos fazer a conta já já. Mas é importante fazer esse conceito. Vamos escrever ali com uma caneta vermelha para nós entendermos o conceito. Então eu peguei esse diâmetro, dobrei esse diâmetro aqui uma vez, dobrei uma segunda vez, dobrei uma terceira vez. Então aqui eu tenho um diâmetro, aqui eu tenho outro diâmetro, uma vez, duas vezes, aqui eu tenho outro diâmetro, três vezes, e aqui eu tenho 0,14, um monte de número, vezes o diâmetro. Então é 3 vezes um diâmetro, 1, 2, 3 e mais um pedacinho do diâmetro. Percebam o conceito para nós lembrarmos sempre. Agora se eu colocasse o diâmetro aqui, ficaria assim. Um diâmetro aqui. Outro diâmetro aqui. Vou sair aqui do enquadramento da tela, outro diâmetro aqui. Esse pedacinho, 0,14, um monte de número, vezes o diâmetro. Percebam que esse ponto significa vezes. Não vou usar o vezes assim para não confundir com x. A partir do 8º ano, os professores usam pontos para explicar o que é multiplicação, usam ponto. Muito bem. A partir desse conceito do que é o π, que é uma relação muito interessante, nós podemos usar uma fórmula. Comprimento da circunferência dividido pelo seu diâmetro é π. 3,1415,9. Nós vamos ficar aqui até o 3,14, que está ótimo. O seu professor
É importante o conceito, mas seu professor sempre vai pedir em torno aqui de 3,14. Nós temos que se enquadrar em todos os professores, os cursos técnicos, 9º ano, 8º ano, ensino médio e universidades. Muito bem. Pegando esse conceito, se nós chamarmos o comprimento da circunferência, vamos chamar o comprimento da circunferência de... Comprimento da circunferência vamos chamar de C. Diâmetro nós vamos chamar de D. No lugar do comprimento da circunferência eu coloquei a letra C. No lugar do diâmetro eu coloquei a letra D. Lembra que esse traço de fração significa sempre dividido. Traço de fração significa dividir. Isso vai dar uma relação que é o π. Aí eles deram uma arrumadinha. Se eu pegar o comprimento é igual. Comprimento da circunferência é π vezes o diâmetro. Eu criei uma fórmula aqui. Comprimento da circunferência é igual π vezes o diâmetro. A gente sabe que o diâmetro, se eu pegar daqui e estender o raio, eu tenho um raio aqui e tenho um raio que vai daqui até aqui. O diâmetro é como se fosse 2 raios. Então, essa fórmula pode também ser escrita na fórmula de raio. É importante esse conceito para nós. Então, o comprimento da circunferência pode ser escrito 2π vezes o raio. Nós vamos criar outra fórmula. Comprimento da circunferência é 2π vezes o raio. Se nós lembrarmos que 2π é mais ou menos 2 vezes 3,14 e um monte de número vezes o raio, nós vamos chegar à conclusão aproximadamente que essa fórmula pode ser escrita aproximadamente 6,28, um monte de número, vezes um ponto maior, o raio. Sempre, gente, vai dar aqui 6,28. Então não fique errando muitas contas. 2 vezes π, 6,28. Sempre vai dar esse valor aproximadamente. Porque o π é um número infinito, é um número irracional. Muito bom. Perceba que nós temos agora uma fórmula, tem uma outra fórmula que são iguais, semelhantes, outro modo de escrever. Ótimo. Então, para nós finalizarmos, vamos fazer um teste para validar a fórmula que nós já tínhamos feito, medindo. Se nós medirmos, tem que dar exatamente o calculado. Então, qual que é a fórmula? Se o diâmetro de uma circunferência for 40 centímetros, lembrem que eu desenhei em escala. Então, esse número tem que dar aproximadamente o calculado. Qual é o seu comprimento? Dado π 3,14. Então, comprimento é, vamos fazer pelo diâmetro. Comprimento é π vezes o diâmetro. Comprimento é igual π, que é 3,14. Aqui é pontinho. Lembrando, 10, aqui esse pontinho significa multiplicação. Multiplicação, multiplicação. Um número está multiplicando o outro. Eu grudei uma letra na outra, ou eu coloquei o pontinho, significa multiplicação. Então, 3,14 multiplicado pelo diâmetro, que é 40 centímetros. Só para a gente visualizar bonitinho, o comprimento da circunferência vai dar 125,60 centímetros. Aproximadamente
125 mais um pedaço de 1 centímetro. Isso é aproximadamente. Tudo bem? Então vai dar. Se o diâmetro for 40 centímetros, o comprimento da circunferência vai dar 125,6. Ótimo. O que eu quero dizer com isso? A minha régua tem 1 metro. Vamos usar 2 réguas para ilustrar bem. Vamos lá. Minha régua tem 1 metro. 1 metro mais 25 e mais um pedacinho. Percebam lá o final, o pedacinho. Consegue perceber? 25. Então, usando minha régua, 1 metro mais um pedacinho, eu vou ter 125,6. Percebam que o comprimento bate certinho. Então eu posso medir o comprimento de uma circunferência, um comprimento da circunferência com um fio, depois eu estico e eu posso achar o diâmetro. E eu também posso medir e dividir por π, eu já acho o diâmetro. Se o diâmetro é 125,6 e eu dividir por π, eu vou obter uma coisa inversa. Eu vou obter o diâmetro. Você pode achar o comprimento e achar o diâmetro, ou pelo diâmetro, nós acharmos o comprimento da circunferência. Então, nós estamos provando aqui, através da figura geométrica, que dá corretamente, as fórmulas comprovam na prática. E a gente utiliza muito isso na prática. Muito bom! Excelente! Muito obrigado por estar assistindo os vídeos. Continue conosco, nós vamos dar outros exemplos. Fiquem com Deus e até o próximo.